A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos que já existiu, especialmente no século XX, onde que as forças alemãs estavam querendo expandir seu vasto território, conquistando diversos países, como França, Bélgica, Polônia, entre outros, que causaram conflitos entre alemães e soviéticos. Mas a Alemanha não estava avançando para chegar às cidades principais dos soviéticos. E como vocês sabem, a Alemanha perdeu a guerra. Depois da derrota da Alemanha, os países ficaram em paz, mas por um certo ponto aconteceu a Guerra Fria. Se a Alemanha vencesse a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria nunca teria acontecido, pois há alguns casos de que a Alemanha até podia vencer, pois é isso que iremos ver no vídeo de hoje. A tal decisão para a Alemanha vencer a guerra era combater as forças soviéticas, que deu um problema para a Alemanha, e também os reforços dos aliados embarcando nos territórios em que os alemães tinham conquistado. Isso preocupou muito a Alemanha. No mundo alternativo, a Alemanha expandiria sua influência nos países dos Balcãs. A Alemanha tinha que convencer os ditadores e a força armada nos Balcãs para ter apoio deles também. Depois disso, a Alemanha invadiria os dois países, a Tchecoslováquia e a Polônia, menos a Áustria, porque ela seria anexada pelos alemães. Os alemães tentariam fazer o pacto de não agressão para a União Soviética e dividir os países, a Polônia. Depois de invadir a Polônia, países como França e Reino Unido declaram guerra à Alemanha, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Com a entrada do Reino Unido, países como Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Índia entram na guerra juntos. A Alemanha ficaria sem expandir por alguns meses, porque ela teria que melhorar sua economia para fortalecer o exército e a base de defesa. Daqui a pouco, a Alemanha dominaria a Dinamarca e a Noruega, sem preocupações dos aliados, para tentar impedir esse ataque. Com isso, a Alemanha convidaria a Espanha para tentar ajudar a invadir a França, pois assim a Alemanha ganharia mais tempo. No mundo alternativo, a Espanha aceitaria a oferta se a Alemanha desse seus suprimentos. E a Alemanha concorda com isso. A Alemanha avisaria a Itália para expandir na França, e a Itália aceita se a Alemanha ajudar na Albânia, e ela concorda. Com isso, a Alemanha invadiria a mesma estratégia, indo pela Bélgica, cercando o exército dos aliados e empurrando até para o Reino Unido. Assim, a França não resiste ao avanço alemão. Com isso, a Itália e a Espanha ajudam a Alemanha para dominar o mais rápido possível. Agora, a Alemanha ajudaria a Itália na Albânia, sem um golpe dos aliados na Iugoslávia, pois a Alemanha postaria um monte de entrevistas que influenciou a Iugoslávia. Na África, os alemães criam a Afrika Korps, de um exército expedicionário na África. Depois disso, a Alemanha invadiria a Grécia e anexaria a Turquia, pois a Turquia não estava aumentando a economia por causa da Primeira Guerra Mundial. Vários bombardeios ocorriam em Londres, no Reino Unido. Mesmo assim, o Reino Unido não se rendia. Por isso, os alemães param os bombardeios em Londres para começar a Operação Barbarossa, com 3 milhões de homens na fronteira russa, e na Turquia 1 milhão de homens. Mas antes eles faziam uma revolta nas cidades principais dos soviéticos, formando grupos de 3, contendo 300.000 pessoas cada grupo. Primeiro começariam a fazer revoltas para influenciar os países
bálticos e ucranianos. No mundo alternativo, diremos que os ucranianos e bálticos se aliam à Alemanha, tendo assim 4 milhões de homens. Até que então a Rússia não conseguia resistir esse avanço, que os alemães estavam capturando a cidade de Stalingrado. Nesse certo momento, os Estados Unidos entram na guerra do lado dos aliados. Na África, os alemães poderiam focar na África, conquistando a metade do Egito, e começariam a dominar os países árabes. Sem muito o que fazer, a Alemanha chegaria até a parte da Rússia europeia e deixaria o resto para o Japão pegar. Os soviéticos se rendem e os alemães fazem eles pagarem milhões de euros, além de seu vasto território. Nesse certo ponto, a Alemanha iria focar no Irã, por causa tinha uma região rica em petróleo, que fornecia grandes combustíveis de alta pressão. Agora, os Estados Unidos não iriam conseguir nenhum avanço na Alemanha, pois o Japão iria focar nele, já que o Japão tinha conquistado uma boa parte da Oceania. Se ele não atacasse Pearl Harbor, o eixo ficaria na Ásia, começando pelo Irã e Índia. Com toda a Ásia conquistada, os alemães não poderiam fazer nada, porque a guerra já estava bem cansativa para os dois lados. E até no entanto, o mundo não queria uma guerra nuclear. E fizeram um tratado de paz. Com isso, o tratado de paz, o eixo teria que anexar um monte de territórios. Mesmo assim, as dívidas para os vencedores quem pagaria o Reino Unido, pois ele era o único aliado da Europa que teria que pagar bilhões de euros ao eixo. A divisão dos territórios modificou toda a Europa e Ásia, até que no certo ponto ainda poderia acontecer uma guerra nuclear nos próximos anos nesse mundo alternativo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para outras pessoas. Então é isso e falou!